Beleza. Eu recebi o convite por parte da Tia Maria de fazer parte do corpo docente da classe lá de dentro. E aí me foi ofertado tema livre para trabalhar, o que eu achasse melhor. E a partir disso eu escolhi um tema que eu considero fundamental, de extrema importância, que eu não me recordo ao longo da minha caminhada na fé, e olha que já são meus 25 anos, de ter estudado detalhadamente aqui na igreja. Obviamente, durante a classe de catecúmenos, a gente estuda grande parte das nossas doutrinas, e isso à luz do que vai ser o nosso tema aqui, mas detalhadamente o texto e todas as suas nuances eu nunca passei. E eu vejo claramente como isso afeta a nossa igreja, porque em diversos momentos é perceptível como nos falta doutrina. E doutrina é a base da igreja. Então, eu escolhi trabalhar com os irmãos lá da classe de dentro o tema da confissão de fé de Westminster. E ao comunicar a Tia Bia achou que seria bacana também, juntamente com o pastor, de trabalhar esse tema também aqui na classe de dentro. Inicialmente a gente tinha pensado em um rodízio das turmas, eu trabalharia lá dentro por 2 semanas, depois trabalharia aqui dentro por 2 semanas, e ficaria fazendo esse rodízio, mas em função da ausência do Edson hoje, pelos motivos justificados pelo pastor, eu faço em classe única essa primeira aula e depois a gente vai trabalhando nesse esquema que eu falei. Antes de adentrar especificamente no tema da confissão de fé, eu quero perguntar aos irmãos e propiciar nesse primeiro momento um diálogo com vocês para entender inicialmente o que vocês entendem por confissão de fé, o que vocês entendem por doutrina. A primeira pergunta que eu faço é então, o que é a confissão de fé? Alguém pode me responder? Um de cada vez, uma nossa piadinha quando ninguém responde. Ok. O que é a confissão de fé? A confissão de fé é um documento, é um manual doutrinário para a Igreja do Senhor. E aí a segunda pergunta que eu emendo nessa primeira, o que é doutrina? Alguém pode me responder o que é doutrina? É a forma como a igreja vai lidar durante os dias e algumas regras que ela tem que seguir, né? Isso, algumas regras que ela tem que seguir. De maneira mais ampla, doutrina é definida como um conjunto de princípios que servem de base a um sistema. E esse sistema pode ser literário, pode ser filosófico, pode ser político, pode ser religioso. Então existe uma doutrina política, por exemplo, que separa hoje o Brasil em 2 espectros, principalmente, que a gente colocaria uma doutrina política à direita e uma doutrina política à esquerda. Mas dentro da igreja também existe esse conjunto de princípios que nos servem de base. Existem diversas confissões de fé, mas a adotada pela igreja presbiteriana é a confissão de fé de Westminster, que é a que nós vamos estudar ao longo desse tempo. Outros 2 documentos foram elaborados juntos com a confissão de fé. Alguém sabe me dizer quais? Perfeito, resposta correta. O breve catecismo e o catecismo maior. Por fim, o nome do documento é a confissão de fé de Westminster. Alguém sabe o que é Westminster? Apesar de ser uma pergunta boba, para fundamentar esse conhecimento e tirar qualquer tipo de dúvida. Westminster, uma cidade na Inglaterra, onde tem inclusive a abadia de Westminster, que é um importante templo na Inglaterra, que foi inclusive sede da criação desse documento. Então, por que estudar a confissão de fé? Porque precisamos ter em nossa mente os princípios que fundamentam a nossa fé. Esse é o motivo pelo qual devemos estudar a confissão de fé. Porque uma igreja que não entende as suas bases, não sabe o que acredita, não pode se fortalecer e certamente cairá em algum momento. Antes de adentrar, então, a confissão de fé propriamente dita, o nosso objetivo aqui vai ser hoje
trabalhar o início do primeiro capítulo. A Confissão de Fé é um documento longo, são 38 capítulos, salvo engano. Para uma análise aprofundada, detalhada, com todas as nuances do texto, é necessário que a gente demande tempo por capítulos. Então, hoje, a nossa ideia inicial é de trabalhar uma visão histórica acerca da Confissão de Fé, seguida pelo início do capítulo 1. O capítulo 1 que trata sobre as Sagradas Escrituras. E a gente vai adentrar como a nossa regra de fé, que é a Bíblia, trabalha a questão da própria Bíblia, como a Confissão de Fé vai justificar a importância e a necessidade do cristão ter em mãos as Escrituras Sagradas. Então, começando primeiramente pela parte histórica, que é muito importante que a igreja entenda como se deu o processo da criação da Confissão de Fé. O marco para isso se dá na Reforma Protestante. A Reforma Protestante, datada em 1517, a partir de Martinho Lutero, uma história que é amplamente conhecida, estudada inclusive nas escolas. Isso se deu inicialmente na Alemanha e foi um processo que não foi unitário, foi um processo que foi ocorrendo em diferentes focos na Europa, sendo seguido por João Calvino, que é um período aí de 1534 a 1536, dando sequência a esse processo da Reforma Protestante, propagando as suas ideias que em muitas partes diferiam das ideias de Martinho Lutero inicialmente. Deixa eu ver um pouquinho de água aqui, não só João Calvino então dá sequência ao processo da reforma em 1534. E aí, durante os anos iniciais da reforma, justamente por não haver uma unidade, diversas confissões de fé foram sendo redigidas nos diversos pontos da Europa, de acordo com as novas ideias que iam sendo propagadas. Então, a partir das bases de Martinho Lutero, surge uma igreja, surge com doutrinas específicas. A partir da base do calvinismo, surge uma igreja, surge doutrinas específicas. Então, diversas confissões de fé foram sendo feitas por toda a Europa. E aí, um país que ganha destaque para a gente, especialmente com o presbiterianismo, é a Escócia, que é o país onde foi fundado o presbiterianismo, sob a liderança de John Knox. Sob a liderança de John Knox, então, o presbiterianismo ganha espaço na Escócia e criou-se uma confissão de fé escocesa que daria base para o presbiterianismo local por muitos anos, até que posteriormente fosse criada a Confissão de Fé de Westminster. O presbiterianismo foi reconhecido como igreja nacional na Escócia por volta de 1567, com uma certa independência da ordem civil, ou seja, igreja e Estado na Escócia possuíam autonomia, eram separados, e isso é fundamental para o funcionamento da igreja e não era observado com certa frequência até então no mundo, porque a Igreja Católica sempre esteve diretamente relacionada com o Estado político enquanto organização. Contudo, essa independência da Escócia, pelo seu ponto de vista religioso, foi rapidamente destruída pelo trono inglês. A Escócia faz parte do Reino Unido, então, de certo modo, tem responsabilidade para com a Inglaterra usa de sua autoridade para destruir essa independência escocesa com relação à fé. E aí, inicialmente, quebra essa formação de uma igreja que é independente do Estado. Por que isso? Porque a igreja presbiteriana é um modelo que tira das mãos dos líderes do Estado o poder sobre a fé e coloca sobre a vontade popular daqueles que pertencem à igreja o promover os seus próprios líderes. Como é que funciona a igreja presbiteriana? A igreja presbiteriana elege os seus líderes
presbíteros por votação popular, vamos dizer assim, democrática, feitas aqui em assembleias. Acredito que grande parte das pessoas aqui já participou de assembleias para eleição de oficiais. Então, a Igreja Presbiteriana, desde o início, possuía um sistema que foi contra a autoridade do Estado em relação à fé. E isso, obviamente, atraiu desgosto por parte de líderes mais autoritários, mais autocratas. Com isso, com essa quebra, gera-se inicialmente uma revolta no povo escocês, que estava acostumado com essa liberdade, e eles elaboram um documento chamado Pacto Nacional, formam uma liga de pessoas interessadas em promover essa liberdade religiosa e começam a fazer um certo barulho na Escócia, defendendo o retorno daquilo que eles acreditavam como sendo o modelo ideal de funcionamento da Igreja, que deveria ser a parte do funcionamento do Estado. E aí, como esse processo entra na Inglaterra e vai culminar posteriormente na criação de fé, é o que a gente vai comentar logo menos. Para isso, inicialmente é importante entender o processo da Reforma Protestante na Inglaterra. Inglaterra seria a capital do Reino Unido, onde estava concentrado principalmente o poder da coroa inglesa. E a reforma lá, inicialmente, foi originada, deflagrada como um movimento estritamente religioso, que é o que deveria de fato ser a Reforma Protestante, um movimento religioso, um movimento que visava combater as aberrações, vamos dizer assim, que a fé católica acabou adquirindo ao longo do tempo, se destoando daquilo que a palavra de Deus sempre ensinou. E dentro da Inglaterra, esse movimento que inicialmente começou como devia, se baseando única e exclusivamente na fé, foi englobado pela coroa, foi englobado pela realeza e foi distorcido. Então, a Reforma Protestante na Inglaterra, ela sofreu uma influência muito forte da coroa, uma influência muito forte do rei inglês. E isso porque ele queria se desvencilhar da Igreja Católica por um motivo pessoal com relação ao seu próprio casamento. Ele queria um divórcio, um novo casamento, e isso não era permitido à luz da fé. Então ele cria uma reforma englobando aquela reforma religiosa genuína que inicialmente estava se formando e a altera conforme os seus próprios interesses para conseguir aquilo que pessoalmente ele desejava. E aí a reforma na Inglaterra então passa a ter um caráter extremamente duvidoso. Inicialmente tinha bases doutrinárias calvinistas, foram inclusive substituídas por bases doutrinárias arminianas. Qualquer divergência era duramente reprimida pelo trono inglês, inclusive com pena de morte. Então, diversas pessoas morreram na Inglaterra durante esse período, única e exclusivamente por não aceitarem a doutrina imposta por essa suposta reforma protestante na Inglaterra. Contudo, repressão em massa, perseguição, gera um certo descontentamento. E o clima na Inglaterra começou a ficar perigoso para a monarquia. Diante do perigo, diante da revolta popular, o rei Carlos I convoca o seu parlamento, que ele anteriormente havia dissolvido, e esse parlamento rapidamente ganha força na Inglaterra e começa a tirar parte do poder do rei, de modo a diminuir o autoritarismo que tinha ali na Inglaterra. E é nesse cenário que a influência da Escócia começa a tomar forma na Inglaterra. Basta lembrar também que hoje, como a Inglaterra funciona, a Inglaterra ainda possui um rei, a rainha, né, acabou de morrer há pouco tempo, e existe um parlamento. Mas hoje a figura do rei é meramente uma figura, não é mais um chefe político, né, que toma decisões em função da nação. Hoje o parlamento assumiu
essa função, e isso vem dessa época aqui mencionada, após Carlos I, um rei autoritário, convocar o seu parlamento por estar perdendo o poder dentro do país. E aí o parlamento, então, quando começa a ganhar força nesse cenário, em 1643, convoca uma assembleia de teólogos para o estabelecimento do governo e liturgia da Igreja da Inglaterra e purificação da doutrina da dita Igreja das falsas aspersões e interpretações. Então é convocado pelo parlamento uma assembleia que criaria as bases doutrinárias como a Igreja da Inglaterra deveria se portar dali para frente, a fim de purificar toda a doutrina que estava sendo ali alterada desde o início da Reforma Protestante naquele país. Essa assembleia foi composta primariamente por presbiterianos, principalmente os escoceses, que fizeram aquele documento que anteriormente eu mencionei, do Pacto Nacional, que criaram ali, que desejavam o retorno da liberdade de culto na Escócia. Esses foram os principais influentes dessa assembleia convocada pelo parlamento inglês. Outros grupos também fizeram parte, não foram apenas os presbiterianos que estiveram presentes nessa assembleia. Dois grupos importantes foram grupos chamados independentes, que não tinham uma denominação por trás, e também o grupo dos erastianos. E esses últimos, particularmente, recebem um pouco de destaque nesse caso, porque eles defendiam que os pastores deveriam ser apenas mestres religiosos, sem, contudo, ter poder governante sobre a igreja, este devendo ficar a cargo exclusivamente do magistrado civil. Então, este grupo de pessoas que estavam presentes na Assembleia defendiam a manutenção do governo da igreja na mão do Estado, de líderes políticos, e que o pastor deveria ter única e exclusivamente a cargo a pregação da palavra, ser um mestre e não uma autoridade no governo da igreja. Eles eram claramente apoiados pelo parlamento inglês, que apesar de estar promovendo essa reforma a fim de conseguir uma nova reforma sobre a fé na Inglaterra, gostaria de manter o poder para si. Afinal, uma vez no poder, quem não gosta de permanecer no poder? O que a gente mais observa é que as pessoas, ao assumir o poder, não o querem perder de forma alguma, e assim o parlamento, que havia ascendido ao poder agora, gostaria de se manter com ele, e o controle religioso é fundamental para o controle de uma população, sempre foi assim. Por isso, eles tinham essa influência dos erastianos dentro da Assembleia para que o poder político sobre a igreja fosse mantido nas mãos do Estado. Contudo, como a maioria da Assembleia era presbiteriana e defendia um modelo de governo da igreja livre, essas ideias não conseguiram tomar forma, não conseguiram ir para frente na Assembleia, e o parlamento autorizou para que aquela Assembleia tivesse então total autonomia para a formulação do manual doutrinário que a igreja ia seguir. A partir daí, a elaboração desse documento, a confissão de fé, ganhou forma rapidamente na sequência dos próximos anos. Foi concluída em 1647, já entregue com todas as provas bíblicas de todos os textos produzidos. Então, se por exemplo o capítulo 1 trata sobre as Sagradas Escrituras e traz lá 10 pontos sobre as Sagradas Escrituras, em 1647 foi entregue o documento com esses 10 pontos e as referências na Bíblia de tudo que justificasse cada um daqueles 10 pontos, e assim para todos os capítulos. Ainda nesse mesmo ano, após esse documento da Confissão de Fé ser entregue, o grande parlamento da Inglaterra declara a igreja presbiteriana como sendo uma das igrejas da Inglaterra. Contudo, menos de um ano após isso, por uma instabilidade política, o rei é destituído, uma nova pessoa assume o poder, chamado Oliver Cromwell, e esse novo líder, como sendo mais uma vez autoritário, como querendo poder para si, ele dissolve mais uma vez a igreja presbiteriana da Inglaterra,
centraliza o poder da fé em suas próprias mãos e dá uma esfriada nesse processo de reforma dentro da Inglaterra. Mas a confissão de fé foi produzida, e uma vez produzida, foi espalhada. Esse documento chega às Américas, é aceito pelas igrejas aqui nas Américas, especialmente nos Estados Unidos, né? Uma vez que o presbiterianismo no Brasil chega muito tempo depois com a vinda de Simon, americano. E aí, os documentos bases para a fé cristã, reformada, calvinista, atingem então diversas partes do mundo e servem de base para a igreja presbiteriana no mundo inteiro. A igreja presbiteriana do Brasil adota a confissão de fé de Westminster como sendo seu manual doutrinário, e é por isso que a partir de agora entraremos no texto da confissão de fé, estudando ponto a ponto aquilo que ela nos ensina, a fim de fortalecer a nossa fé, de que a gente tenha convicção daquilo que, enquanto igreja presbiteriana, acreditamos. Mais uma vez eu reforço, ao longo de muito tempo, tenho observado uma carência enorme em relação à igreja no que tange à doutrina, com muitas vezes afirmações sendo feitas de forma errada a respeito daquilo que a igreja acredita. Trabalharemos hoje, então, as Sagradas Escrituras, que é o capítulo 1. A Tia Bia entregou a folha para vocês? Entregou. Essa folha tem o capítulo 1 inteiro, salvo engano. Hoje nós vamos trabalhar inicialmente a seção 1, que é a que está numerada aí primeiro. Caso dê tempo, a gente vai trabalhando a sequência do capítulo. Eu vou ler o que diz a seção 1, peço que os irmãos acompanhem, por gentileza, o texto, e após a gente vai destrinchando cada parte dessa sessão, que é riquíssima, e já nessa primeira sessão a gente percebe a importância das Sagradas Escrituras para o povo de Deus. Então vamos lá, capítulo 1 das Sagradas Escrituras. Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens sejam inexcusáveis, todavia não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessário à salvação. Por isso, agradou ao Senhor, em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. E depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e contra a maldade de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isto torna as Escrituras Sagradas indispensáveis, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo. Beleza. Vamos trabalhar fragmentando todo esse extenso parágrafo a fim de solidificar o nosso conhecimento. Inicialmente, vou trabalhar ali sobre o início do parágrafo até os homens sejam inexcusáveis. O que é que esse primeiro parágrafo, o que é que esse início de parágrafo traz para a gente? O que a gente chama de revelação natural de Deus. O que é a revelação natural de Deus? Para que eu não fique aqui falando o tempo inteiro, eu gostaria de perguntar a vocês o que vocês entendem como revelação natural de Deus. Alguém pode me dizer? As suas obras também o Criador. Isso, exato. Deus, enquanto Criador, se revela por meio da sua criação. Isso é a revelação natural de Deus.
O que esse texto quer nos dizer é que o conhecimento da existência de um Deus é suficientemente provada a partir da sua criação. E isso eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 19. Nós vamos ver o versículo 1. Salmo de número 19. Nós vamos ver o versículo 1 em conjunto. Vamos lá? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Davi aqui claramente nos alerta para que a criação de Deus proclama a sua glória. Os céus, o firmamento, anuncia as obras das suas mãos. E a confissão vai além ao afirmar que a criação é suficiente para mostrar a bondade de Deus, a sua natureza perfeita, o que torna a desobediência do homem indesculpável perante o Criador. E agora nós vamos a Romanos, capítulo 1, um texto que vai dizer praticamente, literalmente, o que a confissão de fé nos afirma. Romanos, capítulo 1, nós vamos ler dos versos 18 ao verso 25. Eu peço que os irmãos acompanhem na leitura que eu vou fazer. Romanos, capítulo 1, dos versos 18 ao verso 25. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então o texto de Romanos aqui nos aponta diretamente para essa verdade que a confissão de fé nos trouxe em seu primeiro capítulo, de que Deus, por meio da sua criação, se faz revelar como um Deus sobrenatural, um Deus perfeito, um Deus bondoso, e que os homens não foram capazes de reconhecer a divindade de Deus de forma adequada e se renderam à idolatria em diversos momentos, e é isso que Paulo trata nesse texto de Romanos. A ira de Deus sobre um povo idólatra que se desviou dos caminhos do Senhor, que se tornou depravado em sua natureza. O texto então de Romanos dialoga claramente com o que a gente leu na confissão de fé. Sobre esse texto existem duas vertentes que são completamente antagônicas, são opostas. A primeira delas é de que não podemos, de forma nenhuma, enquanto seres humanos limitados, assumir como verdade
aquilo que não podemos observar. Isso é fruto de um movimento racionalista, humanista, ali datado mais ou menos do século XVIII, principalmente da filosofia positiva de um cara chamado Augusto Comte. E ele pregava exatamente isso, que a gente não consegue, não existe capacidade humana de se atingir conhecimento sobre a causa primeira, isto é, Deus, porque não temos condição de observá-lo. Neste caso, isso vai contra o que a gente acabou de ler na Confissão de Fé, né? Porque a gente acredita, à luz da Escritura, que a criação de Deus é suficiente para que o homem entenda a existência de uma divindade criadora de todas as coisas. Esse movimento humano racionalista defende que é impossível acreditarmos no sobrenatural, naquilo que os nossos olhos não podem ver. Todo conhecimento humano é baseado na experiência. Logo, se eu não tenho experiência sobre aquilo, eu não posso assumir como verdade. Neste caso, a razão do homem, a razão, o intelecto, passa a ser um ídolo que obscurece o reconhecimento da existência de um ser superior. Como se fora da nossa razão nada possa existir ou ser justificado. Mas deve-se lembrar, como eles mesmos defendem em seu movimento, de que os seres humanos, nós somos limitados e somos criaturas. Pode, por acaso, a criatura contestar um Criador? Não pode. Como derrubar, então, este argumento? O meu estudo aqui, ele é baseado num livro que chama Confissão de Fé Comentada, de um autor chamado Rod. Então, ele traz em seu livro argumentos que vão sempre combatendo toda e qualquer falácia que surge em relação às Escrituras Sagradas e à Confissão de Fé de Westminster. Então, ele rebate esse movimento trazendo dois argumentos para a gente, os dois são muito interessantes. Primeiro é de que homens de diferentes nações, em diferentes épocas, conseguem discernir as evidências da presença de Deus nas obras da natureza, e mais ainda dentro de suas próprias mentes, algo que não é restrito a pessoas específicas, fora da comunidade científica, mas que alcança pessoas influentes dentro da própria ciência. Então, o que ele está dizendo aqui? Que é possível sim a gente cogitar o sobrenatural, cogitar uma divindade a partir do que a gente observa na natureza, e isso foi feito diversas vezes ao longo da história, em períodos diferentes, por diferentes pessoas. E isso não se restringe a pessoas desconhecidas, específicas. Não sou eu que reconheço a existência de um Deus a partir da natureza. Pessoas consideradas influentes, inclusive dentro da ciência, compartilham esse pensamento de que é possível sim tratar a existência de uma divindade a partir da criação. Duas dessas pessoas influentes são Isaac Newton e Faraday, citados pelo autor do livro. Isaac Newton foi um importante físico que tem aí as suas leis de Newton. Uma delas é o movimento, de todo ser que está em movimento tende a permanecer, isso que a gente conhece como inércia. Uma pessoa fundamental para o conhecimento científico na história humana. E Faraday também com conhecimentos a respeito de eletromagnetismo, tem um experimento muito famoso dele, que é de uma gaiola, mas são exemplos de duas pessoas influentes da ciência que reconhecem a existência de uma divindade a partir da criação. Então, dessa forma, com homens em diferentes épocas, de diferentes nações, de conhecimentos, cultos diferentes, conseguem discernir esse argumento de que é impossível, se torna inválido. Bem como por um segundo argumento igualmente importante, que é o seguinte: a consciência, que é algo intrínseco ao ser humano, eu tenho a minha consciência, vocês têm a consciência de vocês.
aponta para um governante com regras morais a quem devemos obediência e temos responsabilidades. E isso a gente atribui o nome na filosofia de universalismo, de que existem regras morais que são intrínsecas a qualquer pessoa, ou seja, que estão interiorizadas em cada um de nós, de diferentes lugares, que é o mesmo tipo de regra moral para mim aqui, é para o europeu, é para o asiático, em qualquer lugar do mundo, e a quem e essas regras a gente deve obediência, ainda que não estejam diretamente escritas na lei humana que a gente segue. E aí, um texto que dá luz a essa visão está em Romanos, no capítulo 2, nos versículos 14 e 15, e eu vou ler para os irmãos agora. Diz assim o texto, Romanos 2, 14 e 15: Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutualmente acusando-se ou defendendo-se. Então o texto aqui trata a respeito dos gentios, que são povos estrangeiros ao povo judeu, no contexto bíblico. E o texto diz que eles não tinham lei, eles não tinham a lei de Deus propriamente dita, porque esta foi dada ao seu povo, foi dada aos judeus. Obviamente eles tinham as suas leis enquanto um povo organizado, mas isso traz luz para que, internamente, mesmo um povo que não recebeu diretamente a lei de Deus, consegue discernir o que é certo e errado dentro do seu coração, tendo regras morais que servem de base para a sua organização. Um exemplo claro disso: matar. Matar é errado. Não precisamos de uma lei brasileira punindo o crime de matar para a gente saber que matar é errado. O europeu sabe que matar é errado da mesma forma, bem como o asiático, bem como qualquer ser humano. Pessoas matam, obviamente, pela sua maldade. Mas dizer que alguém o faz sem saber que isso está errado é uma mentira. Então, o fato da existência dessa consciência com regras morais bem definidas nos apontam para um Criador que colocou dentro da nossa consciência a existência daquilo que Ele gostaria, daquilo que é ao certo a sua própria visão. Então, estes dois argumentos vão contra a falácia de que não podemos de forma alguma assumir como verdade a existência de uma divindade se não observamos diretamente. Por meio, então, da história, de que diversos momentos, homens importantes inclusive, assumem isso como verdade, e por meio de nós mesmos, em nossa própria consciência, assumindo que existem princípios que são essenciais para uma vida em sociedade, e isso não vem de nós, da nossa própria natureza, isso é colocado em nós por meio de um ser superior que nos criou e criou todas as coisas. Por outro lado, o outro grupo, chamado de deístas, eles acreditam diametralmente oposto ao grupo dos racionalistas. E aí a gente dá sequência ao parágrafo da confissão de fé para entender o que esse grupo diz e contra-argumentar em relação a eles também. Então, essa linha de pensamento afirma que a luz da natureza é suficiente para produzir todo o conhecimento necessário sobre o ser de Deus. Então, de um lado, nós temos um grupo que diz que não podemos assumir uma divindade porque não observamos. Do outro, temos um grupo que diz que as obras da natureza são suficientes para que entendamos Deus em sua essência completamente. E isso também está errado. A confissão de fé nos afirma isso no texto que eu li, quando ela diz ali, todavia, não são suficientes para dar conhecimento de Deus e de sua vontade,
se referindo às obras da criação. Como então contra-argumentar, à luz da Bíblia, que é o que nos importa, essa ideia de que a natureza é suficiente para promover inclusive salvação? Nós vamos abrir agora em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler os versículos 21 e 22. Peço que os irmãos acompanhem a leitura. 1 Coríntios 1, 21 e 22. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Beleza, só esses dois versículos. Diz então que o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria, mas aprove a Deus salvar os seus por meio da pregação. Então existe aqui um fator fundamental para que o homem conheça a Deus, que é a pregação. E um homem consegue realizar a pregação a partir do momento que a ele é revelado um Deus de forma especial, e é o que trataremos na sequência. Um homem não pode, a partir da análise da natureza, da sua própria sabedoria de análise, tratar um Deus soberano em toda a sua essência, inclusive no que tange a salvação. Eu não consigo olhar para a natureza e dizer que Jesus morreu na cruz a partir da minha observação da natureza. Foi necessário que Deus assim o revelasse de uma forma especial ao seu povo, para que de fato os homens tenham total entre aspas, mas que os homens tenham um conhecimento de Deus, da sua essência, do seu plano para o ser humano. Então esse texto aqui, ao dizer da limitação da sabedoria humana e da necessidade da pregação, já vai totalmente contra essa ideia de que por meio da natureza o homem consegue conhecimento suficiente a respeito de Deus. Em sequência, eu vou ler o capítulo 2 também de 1 Coríntios, se os irmãos deixaram a Bíblia aberta ali, basta passar uma página. A gente vai ler os versículos 11 a 14 de 1 Coríntios 2, 11 a 14. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então o texto, ele trata exatamente disso que foi dito aqui. O homem natural, fora da graça de Deus, não aceita as coisas do Espírito. As coisas de Deus, como diz o versículo 11, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. E, por diversos momentos, aqui fala que Deus então entrega o seu Espírito ao seu povo para que este conheça das coisas de Deus. Mais uma vez, o reforço de que é necessário que Deus se revele de uma forma especial àqueles a quem deseja, para que, de fato, assim produza conhecimento para a salvação, negando de que a obra da natureza por si só é suficiente para tal. Beleza. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Vamos seguindo. O sinal já tocou o primeiro, nós já estamos caminhando para o final. Essa revelação especial divina, então, em contraposição àquela revelação natural que abordamos primeiro,
Deus se revela então ao seu povo de duas formas: a revelação natural, que é suficiente para que os homens entendam a existência de uma divindade, mas que não é suficiente para que entenda completamente o que é essa divindade, qual é o seu plano para o ser humano. Portanto, Deus faz uma revelação especial. Essa revelação especial foi feita em diversos momentos da história, de diferentes formas, naquilo que a gente chama de teofanias, que são manifestações de Deus, seja por vozes audíveis, seja por sonhos, seja por visões, e principalmente por meio da inspiração profética, que a gente observa do início ao fim do Velho Testamento. Todos esses tipos de manifestações, como eu disse aqui, são mencionadas no Velho Testamento em diversos locais. Uma delas, vou ler rapidamente para os irmãos em virtude do tempo, está em Gênesis, no capítulo 12, versículos 1 a 3, quando Deus chama a Abraão, lhe fazendo promessas. O texto diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, e te farei uma grande nação, eu te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Disse o Senhor a Abraão. Isso é recorrente ao longo do Velho Testamento. Vozes audíveis de Deus para pessoas específicas foram uma das manifestações com que Deus utilizou para falar com o seu povo e para se revelar. Um detalhe interessante é de que essa revelação desde o início se deu a um povo específico e não a toda a humanidade. Por quê? Porque Deus, pela sua soberania, entendeu que esse fosse o jeito correto de se revelar. Se tratando de um homem depravado por seu pecado original e a sequência por toda a humanidade, aprove a Deus se revelar a um povo específico, com proposta de salvação de fato limitado a um número específico de pessoas. Sobre salvação, sobre graça, abordaremos posteriormente na confissão de fé. Mas aqui, para nós, nesse primeiro momento inicial, basta entendermos que Deus se revelou por diversas maneiras, inclusive com voz audível, como lemos aqui em Gênesis, e sempre a um povo específico. No contexto do Velho Testamento, exclusivamente ao povo judeu. No contexto do Novo Testamento, essa mensagem de Deus se expande a todo mundo para aqueles a quem Ele escolheu para ser seu povo, não mais restrito ao povo judeu. E aí, aprove a Deus que essa revelação fosse então escrita, para ser perpetuada, isto é, para continuar ao longo do tempo. E aí, essa revelação escrita, nós temos em nossas mãos, é a palavra de Deus. Deus se revelou ao seu povo, aprove a Deus que essa revelação fosse escrita, para que hoje tenhamos aqui acesso àquilo que Deus falou ao seu povo em toda a história. É muito interessante analisar a Bíblia à luz de investigação, inclusive, vamos dizer assim, questionando coisas que aconteceram, para saber se de fato aconteceram assim. E essa curiosidade nos leva à compreensão de que as histórias aqui mencionadas possuem evidências ao longo da história diversas, geologicamente, do ponto de vista da arqueologia. O estudo histórico corrobora as informações que aqui foram colocadas. E é impressionante como um livro que foi escrito num período de 1600 anos, do primeiro ao último capítulo, é tão rico em conexões. Existe um gráfico feito por um estudante da Universidade dos Estados Unidos que correlaciona as referências dos textos, e são notadas 63 mil referências cruzadas entre os textos da Bíblia. Mais uma vez, eu reitero, entre um texto que foi escrito inicialmente no intervalo de 1600 anos e uma riqueza de conexões tão importante, 63 mil referências cruzadas. E isso dá autenticidade àquilo que aqui está escrito, porque percebe-se que não há contradições, pelo contrário, um texto reforça o outro, fortalece o outro, amplia o sentido de um texto
texto, favorecendo assim o seu entendimento. Essa palavra que a gente tem em mãos hoje contém registros históricos genuínos e verdadeiros, contém milagres que foram testemunhados por muitas pessoas e que sempre apontaram para um Deus como sendo responsável por isso. E a gente sempre observa ao longo do ministério de Jesus como ele, utilizando, claro, da sua divindade, mas sempre pedindo, vamos dizer assim, apoio ao Pai Celeste na realização daquilo que fazia, sempre apontando para um Deus que de fato é o responsável por aquelas obras tão grandiosas. Um livro que contém diversas profecias que já foram cumpridas, inclusive. E aí basta a gente lembrar que essa promessa que foi lida a Abraão, inclusive, em Gênesis 12, de dele ser ter feito uma grande nação. O povo de Israel é descendente de Abraão, e essa descendência segue até nós hoje, enquanto povo do Senhor, somos também descendentes de Abraão. É uma promessa cumprida da parte de Deus, a promessa do Messias. O Messias veio a esse mundo como estava prometido por Deus, cumpriu aqui a sua missão, morreu na cruz e ressuscitou a fim de nos trazer a vida. Promessa cumprida. Promessa de Daniel, por exemplo, no texto que diz da estátua, na verdade, que tem diversos metais em suas partes, e que cada um desses metais corresponderia a um reino, e esses reinos cairiam progressivamente na história até aquele reino que não cairia, que seria o reino eterno de Deus e do seu Messias, né? E isso aconteceu na história, a gente testemunhou a queda do Império Romano, a queda do Império Grego, a queda de outros impérios, do Império Persa. Então, profecias contidas no livro da Bíblia, nas Sagradas Escrituras, que foram observadas ao longo do tempo, conferindo veracidade ao que aqui está escrito. A excelência absolutamente perfeita de seu Criador também é contida aqui nesse livro. Toda a Bíblia aponta para a excelência, para a perfeição do Deus Pai, do Deus Criador. E aqui contém também o plano redentivo de Deus para o seu povo, por meio de Jesus Cristo, a promessa da salvação. Tudo isso está aqui, então, escrito na Bíblia, diversas referências do Antigo e Novo Testamento, contribuindo para que este livro seja entendido como sendo, de fato, da parte de Deus, como sendo, de fato, uma verdade em nossas vidas. E sendo uma verdade vinda da parte de Deus, cabe ao seu povo instrução na sua palavra, desejo por examinar as Escrituras e por assim entendê-las. O tempo acabou, mas para finalizar o último tópico, em 2 minutos, o texto da Confissão de Fé encerra dizendo que os meios pelos quais Deus se manifestou ao seu povo anteriormente, aquelas teofanias cessaram a partir da vida de Jesus Cristo e da revelação que temos aqui escrita em nossas mãos. Para isso, eu gostaria de ler rapidamente 2 textos, Deuteronômio 29. Vou ler para a gente ganhar tempo. O texto diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então temos em mão hoje o que Deus aprove nos revelar. Isso é suficiente para que nós tenhamos como base como devemos viver, a lei que devemos seguir, o que devemos acreditar, não sendo necessária uma nova revelação. Isso é corroborado pelo autor de Hebreus, em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, que diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O autor de Hebreus aqui diz exatamente isso. Antes, outrora, Deus falou de muitas maneiras ao seu povo, principalmente por meio dos profetas. Nestes últimos dias, no contexto em que viveram, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. É como se a revelação de Deus progredisse de uma forma não tão pessoal, precisando de um intermediário, no caso os profetas, para uma pessoalidade do próprio Filho. É o próprio Filho quem nos entrega a revelação do Novo Testamento. E a partir daqui não temos mais como progredir nessa revelação. É o próprio Filho de Deus, o próprio Deus encarnado quem nos entrega essa revelação, tornando o que temos aqui não suficiente
para a nossa fé, para a nossa salvação, crendo naquilo que Ele nos disse. É claro que essa revelação pode ainda dar um passo a mais ao entendermos que é o Espírito Santo de Deus que agora habita em nós e nos propicia o entendimento daquilo que lemos. Mas deve-se ter muito cuidado com o que observamos por aí, de novas profecias nos dias atuais, do eis que te digo que diversas igrejas comumente manifestam, daquelas manifestações principalmente do emocional, de vou pregar sobre a sua vida, Deus está me dizendo aqui, deve-se ter um extremo cuidado sobre isso. Eu não limito o poder de Deus, eu não posso de forma alguma dizer que Deus não se manifesta em nossos dias dessa forma, mas eu tendo a ser cauteloso quanto a isso e me basear naquilo que eu tenho em mãos, na Sagrada Escritura, na revelação que me foi entregue pelo próprio Filho, que veio a este mundo e se revelou o seu poder, revelou o seu propósito, morrendo por nós na cruz, para que nós tenhamos vida. Então, encerro assim a aula de hoje. Tratamos aí sobre a primeira sessão apenas, na sequência trabalharemos sobre o restante do capítulo, aprofundando os nossos conhecimentos na Sagrada Escritura. Mas hoje, então, fica que a existência da natureza é suficiente para que nós entendamos a existência de um Deus bondoso, por ter criado tudo de forma tão maravilhosa. É difícil acreditar que isso tudo seria criado pelo acaso. Então a natureza nos permite acreditar no Deus. Mas a natureza por si só não nos permite ter total conhecimento de Deus e da sua obra e daquilo que Ele deseja dos seres humanos. Para isso é necessária uma revelação especial. E Deus a entregou ao seu povo ao longo da história de diferentes maneiras, fazendo então o que a gente chama de revelação especial, concluindo ela por meio da vida de Jesus, se revelando pessoalmente ao seu povo. Essa revelação se torna escrita para que nós hoje tenhamos acesso a ela, e assim Deus cessa os antigos métodos de se comunicar ao seu povo, porque o que temos em mãos é suficiente para que tenhamos conhecimento a seu respeito, a respeito da salvação. Beleza? Agradeço a oportunidade, peço desculpa pelos minutos de atraso. Passo a palavra.